O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então a gente não pode esquecer que a finalidade do Fundeb não é apenas manter toda a estrutura de um sistema educacional, obviamente para que o ensino público e gratuito chegue ao aluno, mas também a finalidade do Fundeb é valorizar os profissionais da educação. E essa valorização se dá de várias formas, conforme nós veremos hoje aqui, ok? Então esse Fundeb, esse fundo, é um fundo de natureza contábil, ou seja, são arrecadados recursos públicos financeiros para esse fundo, tá? Lembrando que, muito embora a gente fale sempre do Fundeb e a gente tenha a impressão que se trata de um fundo único, um fundo nacional, o Fundeb não é um fundo único, existem, na verdade, 27 Fundebs no nosso país, uma vez que cada estado da nossa federação tem um Fundeb, tá? É responsável pela arrecadação dos recursos dos seus municípios. Então, nós temos 26 estados do nosso país, mais o Distrito Federal. Então, nós podemos afirmar que existem 27 Fundebs no nosso país e não apenas um Fundeb, não é apenas um fundo único, ok? Se você já sabia dessa informação, compartilha aqui com a gente, se vocês já tinham pensado sobre isso, porque muitas vezes, quando a gente sempre fala Fundeb e a gente tem essa impressão, essa sensação. Então, na verdade, cada município do seu respectivo estado contribui para o Fundeb, para esse fundo que é estadual, digamos assim, muito embora ele não tenha, obviamente, recursos, somente ele não é um fundo mantido pelo estado, mas a composição do fundo, ela é estadual, porque cada município contribui para esse fundo ali dentro da sua área administrativa, da sua área de atuação, tá? E aí, uma vez que esses recursos são arrecadados, depois eles voltam para as redes estaduais e para as redes municipais de ensino que contribuíram para esse fundo. Esse dinheiro volta a partir do número de matrículas que cada sistema, cada rede de ensino possui. E aí existe então uma ponderação de valores, tá? Dentro dessa estrutura do Fundeb, de acordo com a regulamentação do Fundeb, nós temos ali uma diferença de valores em razão do nível nível ou etapa em que o aluno está matriculado e também se esse aluno frequenta uma determinada modalidade de ensino, como por exemplo a educação especial ou a educação de jovens e adultos, e ainda se esse aluno ele fica em período integral ou em período parcial. Então a própria legislação do Fundeb traz para a gente essas ponderações e essas diferenças de valores no pagamento dos recursos ali, do pagamento dos valores pelo número de alunos. Então, não existe apenas um valor único em termos de Fundeb. E esses valores variam aí de acordo com o nível, a etapa, a modalidade de ensino que o aluno está matriculado e também a jornada escolar desse aluno, se ele fica na escola em período parcial ou em período integral, ok? Até aqui. Para quem ainda não sabe, nós estamos aí sob a vigência de um novo Fundeb, de uma nova regulamentação do Fundeb. Até o ano de 2020 nós tínhamos um Fundeb que era chamado temporário, porque a legislação que regulamentava esse fundo tinha estabelecido um prazo de vigência para esse fundo. Quando ocorreu ali o término da vigência desse fundo, nós tivemos então uma nova regulamentação que foi feita por meio de uma emenda constitucional, já que esse fundo, o Fundeb, ele está previsto na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Então, uma vez que esse fundo estava regulamentado lá na Constituição Federal, nós precisamos de uma emenda constitucional para fazer alteração ali no texto da Constituição e regulamentar novamente esse fundo que passou a ser então permanente. Por que permanente? Porque agora ele não tem prazo determinado de vigência, ele está previsto na nossa legislação, na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Ok, pessoal? Então o Fundeb, esse novo Fundeb está regulamentado desde 2020 pela emenda constitucional 108, e a partir dali foi publicada uma lei nacional, uma lei federal,
regulamentando, trazendo ali uma complementação das regulamentações do Fundeb que estão previstas na Constituição Federal. Essa lei é a Lei Federal 14.113 de 2020. Então, sempre que nós tivermos dúvidas sobre o Fundeb, sobre o que é o Fundeb, onde os recursos do Fundeb podem ser implantados, podem ser utilizados, a principal fonte de consulta para a gente é a Lei Federal 14.113 de 2020, porque é a lei que traz ali a complementação dessas normas básicas, digamos assim, dessas normas principais que foram previstas na nossa Constituição, tá? E aí vem a seguinte pergunta, tá? Eu não vou entrar aqui hoje, pessoal, até mesmo porque é uma live, eu não estou utilizando de slides, tá? Eu não vou entrar aqui na composição do Fundeb, quais são os impostos que vêm para esse fundo, enfim, que os municípios têm que contribuir, porque tudo isso é um assunto muito interessante, mas eu quero mostrar para vocês no dia do workshop sobre as fontes de recursos da educação, porque lá no workshop nós faremos essa aula, essa apresentação por meio de um link do YouTube, onde eu consigo apresentar para vocês numa apresentação melhor, vocês irão conseguir visualizar o texto da legislação, então eu consigo trazer com mais clareza esse tema para vocês. Hoje, o que é importante nós sabermos, que existe esse fundo, que os estados e os municípios contribuem para esse Fundeb de cada estado, e que depois esses recursos voltam para as respectivas redes de ensino, ou dos estados ou dos municípios, através do número de matrículas dos alunos na educação básica. Então, nós somente computamos as matrículas na educação básica pública. Não são computadas as matrículas nas escolas privadas e não são computadas as matrículas no ensino superior, tá? Então, somente na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Mas eu também vou esclarecer aqui, quando eu falar aqui para vocês sobre a utilização desses recursos, onde estados podem aplicar esses recursos e onde os municípios podem aplicar, uma vez que nós temos âmbitos de atuação prioritária em matéria da educação, tá? Quando a gente fala do município, ele tem que aplicar na educação infantil e no ensino fundamental. E quando a gente fala do estado, da rede estadual de ensino, os recursos somente podem ser aplicados no ensino fundamental e no ensino médio. Por quê? Porque a nossa legislação também traz previsão legal sobre isso, tá? Ou seja, o município, por exemplo, ele não pode utilizar o recurso que é da educação municipal, que está vinculado ao seu âmbito de atuação prioritária, que é a educação infantil e o ensino fundamental, para custear, por exemplo, o ensino superior ou uma escola de ensino médio, tá? Por quê? Porque esse recurso ele tem uma vinculação expressa em lei. Então, no caso do município, ele precisa dar ênfase e cuidar efetivamente 100% dos alunos que estão em idade de educação infantil e ensino fundamental, tá? Mas eu falo daqui a pouquinho para vocês sobre isso. E aí, uma vez que esses municípios e a rede estadual recebem esses recursos, o gestor público, ele pode utilizar esses recursos aonde ele quer? E não, tá? O gestor público, o prefeito ou o governador, ele não tem liberdade para a utilização desses recursos. Existe uma legislação, que é a nossa legislação base do Fundeb, é a Lei Federal 14.113 de 2020, e existem regras para a utilização desses recursos. Lembrando, como eu disse agora há pouco, que somente podem ser aplicados ali nas escolas públicas de educação básica, não pode usar recurso do Fundeb para a escola particular, e cada ente público, estados e municípios tem que aplicar no seu âmbito de atuação prioritária em matéria de educação, tá? Municípios na educação infantil e no ensino fundamental e estados nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. E além disso, o gestor também não tem liberdade em termos de pagamento de despesas, além dele observar essa área de competência em matéria da educação, que tem que ser na educação pública, que tem que ser nas escolas do seu campo de atuação prioritária. Além disso, não são todas as despesas que existem ali para o funcionamento de um sistema educacional que podem ser custeadas com o Fundeb. Nós temos algumas regras e é isso que nós veremos aqui nessa live. Por quê? Porque a própria legislação nos traz ali uma divisão
de áreas de despesas, perdão, em que esses recursos podem ser utilizados, tá? Então, já falei aqui, estou dando uma olhadinha no meu roteiro, que esses recursos têm que ser aplicados no âmbito de atuação prioritária. No entanto, eles precisam ser investidos em despesas que são consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino e também para a valorização dos profissionais da educação.